Capítulo 1. Um deles fez o quê? Emily quase se engasgou com o jantar. O único daqueles filhos que dá para confiar é o mais novo, e eu confesso que estou curiosíssima para investigar, mas não é mais o meu ramo. Você não precisa criar um livro sobre a situação, mas a gente pode pesquisar para saber o que aconteceu com essa família há anos atrás. O olhar curioso de Emily me levou a crer que se eu não estivesse disposta a investigar aquela família, ela mesma faria isso por conta própria. Tá bom, mulher. Vamos investigar, mas eu não quero que você se anime porque eu não vou escrever e muito menos voltar ao mundo da literatura. Eu vou procurar uma festa para ir hoje, preciso espairecer um pouco, mas garanto que estarei acordada e disposta para o trabalho amanhã. Tá bom, Flor. Espero que você esteja disposta mesmo amanhã porque seus patrões agora são gente séria. Emily, você é tão protetora, mãezona com todo mundo. Por que nunca se casou? Emily sempre foi uma mulher sozinha, desde que conheci. Mudou-se para perto da casa dos meus pais aos meus 15 anos, completamente sozinha. A vida de uma mulher órfã, sem ninguém na família, acabou que nenhum homem me quis e eu também não sou muito amável para isso. Emily precisou lutar desde cedo sozinha, não podia negar minha gratidão a Deus por sempre ter tido meus pais na minha vida. Você nunca questionou a Deus por não ter tido marido? Eu não tenho motivos para questionar a Ele, querida. Ele me deu o que eu preciso, me deu até você como brinde, essa mocinha cabeça dura que já me dá trabalho por uma filha. Bem que Deus podia te mandar alguém, você aceitaria se Ele fizesse isso? Suas palavras foram como um tapa em minha cara. Eu havia me afastado de Deus por uma traição, e ela permanecia firme mesmo com a ausência de uma família. Eu até aceitaria amor, mas acho difícil que isso aconteça, quase impossível. Eu nunca fui uma pessoa muito meiga, sempre fui maluca em excesso, nenhum homem vai me querer assim. Um pensamento imbecil passou em minha mente. Era errado fazer uma fanfic entre ela e o André, um dos meus patrões? Esquece, Laura, o homem pode ter matado a própria mãe. Fiz uma auto-repreensão. Ah, Emily. Sempre tem um chinelo velho para um pé descalço. Ela jogou os 2 pratos na pia, me encarando como se tivesse acabado de proferir uma maldição contra ela. Você vai ver o pé descalço indo de encontro ao seu lindo corpo com um chute se não sair da minha frente agora. Me retirei da casa rindo, entrando no primeiro bar que avistei. Depois de uma quantidade inestimável de bebidas, um alvoroço se iniciou no estabelecimento. Um rapaz deu em cima da esposa de um criminoso, que não pensou 2 vezes antes de puxar a arma da cintura e iniciar um tiroteio com o outro rapaz. Me retirei do bar o mais rápido que consegui, cambaleando pela rua. No que eu tinha me transformado? Sentei-me no banco de uma praça, sentindo as lágrimas molharem meu rosto. Meus livros vieram em minha memória, o amor que eu tinha por Deus. Os soluços ameaçavam escapar de mim, me fazendo colocar as mãos no rosto. Gritei ao sentir uma mão em meu ombro. Se acalme, senhorita Martins, sou eu. Estava voltando de uma vigília e encontrei você aqui, nesse estado. Era ele, Giovanni. Um tiroteio, eles começaram a atirar. Ai meu Deus, foi tudo culpa minha, ele também me abandonou por culpa minha, eu sou uma droga de ser humano. Minhas palavras eram desconexas, apesar disso, movido de compaixão pela minha situação, me tomou em seus braços e me conduziu até o carro. Você precisa se acalmar, vai ficar tudo bem. Seja lá o que tiver acontecido, tenho certeza que não foi culpa sua. Quem realmente faz as coisas de propósito se vangloria da maldade que faz e não fica se culpando. Sabe me dizer como eu faço para te levar na sua casa? Me colocou no banco da frente. O orientei referente ao trajeto, embora não estivesse 100% consciente, sabia bem o caminho de casa. Fui carregada por Giovanni até dentro de casa, fazendo uso da minha chave. Fui recebida por Emily, estava com os olhos marejados, talvez por ter chorado há pouco tempo. Ela não me falava de seu passado, não por não confiar em mim, mas por dor. Às vezes, nem sempre, ficava extremamente fragilizada. Laura, o que houve? Analisou o meu estado lastimável, fazendo o mesmo com Giovanni. Eu encontrei ela no banco de uma praça, estava muito alterada e resolvi trazê-la para casa.
O italiano justificou. Obrigada mesmo, moço, fique tranquilo que eu cuido dela agora. Imagine, meu irmão é alcoólatra, eu sei o que eles passam. É um conforto passageiro, se é que dá para chamar isso de conforto, é uma prisão que às vezes dá uma sensação boa. Giovanni se retirou, deixando-me a sós com minha amiga. Acordei em meu quarto, flash da noite anterior me inteiraram da realidade. Uma raiva avassaladora de mim mesma me atingiu ao pensar que meu patrão precisou me salvar naquele estado lastimável. Olha o traste que você me transformou, Daniel. Olhei minha imagem refletida no espelho mais uma vez, antes de finalmente criar coragem e me arrumar para trabalhar. Aquela cena se repetia toda manhã pós-festa que eu tinha. O café era servido com todo carinho, ao lado de uma pilha de analgésicos para dor de cabeça. Você sabe que eu te amo, né, cabeçuda? Ela riu antes de dar uma mordida no pão que estava crocante de tão fresco. Você sabe quem me trouxe para cá ontem? Não me refiro à pessoa em si porque eu lembro, mas sabe de quem se trata? Não, quem era ele? Giovanni Greco, um dos meus patrões. Ah não, Laura, será que você corre risco de ser demitida? Sua frustração não era maior que a minha. Não sei, Emily, a única coisa que eu sei é que já está na hora de parar de beber, pelo menos isso, senão vou acabar perdendo meu emprego por causa disso e não quero que aconteça. Tomei todo o café amargo em um único gole, Emily sabia como acabar com a ressaca alheia. O café era semelhante ao café de aeroporto, com pouquíssimo açúcar. Você quando tiver um tempo me liga para explicar se perdeu o emprego ou não, vou ficar na expectativa. Agora preciso ir. Minhas crianças me esperam. Bom trabalho para a melhor professora do mundo. Bom trabalho também para a maior puxa-saco desse planeta. Declarou-se despedindo. Então Giovanni, me desculpa por ontem. Ele me interrompeu. Já dizia meu irmão André, se não existem provas não existem crimes, e se eu não apresentar prova alguma contra você meu pai não vai poder te demitir. Em outras palavras, nada disso aconteceu, não ocorreu nada ontem, vamos guardar isso como o governo guarda o dinheiro. Já era o segundo sorriso que ele despertava em mim. Você é o único dessa casa que fala bem dele, é muito bonito. Desde que minha mãe morreu o André é como se fosse meu segundo pai. Eu posso ir para um culto e voltar de manhã, quando eu chegar ele vai estar nessa sala e nesse sofá, me aguardando acordado como todos os dias. Minha amiga Emily é igualzinha. Nós dois começamos a rir. O dia que você tiver tamanho para mandar em mim você manda, por enquanto fique na sua e me respeite. Nós dois dissemos juntos, se fosse combinado não seria tão sincronizado. É melhor a gente parar senão a Emily vai brotar da cerâmica. Vai sair de lá da escola onde ela trabalha e vai bater aqui para gritar comigo. A cena passou na minha cabeça como um filme, Emily surgindo atrás da porta da sala. O André tem um sensor, toda vez que estou falando dele ele surge do nada não posso nem falar mal da criatura. Como se fosse combinado pelos dois irmãos, André surgiu. Diferente do primeiro encontro, estava sóbrio com o mesmo olhar de autocrítica que eu tinha antes de entrar na mansão. Bom. Giovanni tinha o mesmo olhar de criança que eu quando aprontava com a Emily. É melhor eu ir, o papai me mandou resolver um negócio na empresa. Com licença maninho, tchau Laura. Você tem 3 segundos para desaparecer da minha vista, vai. Enquanto o irmão mais novo se afastava, olhei novamente nos olhos de André que eram extremamente semelhantes aos de Giovanni. Tal qual minha amiga, a personalidade parecia uma forma de autoproteção, uma capa que quando fosse tirada revelaria um ser humano repleto de fragilidades. A dor estampada em seu rosto parecia sufocá-lo diariamente, me mostrando que diferente do que aconteceu comigo não era apenas uma traição. Por mais que tentasse mascarar com a bebida e a expressão frívola dava para ver o quanto internamente gritava por ajuda. Ele me contou o que houve com você ontem, me lembro muito pouco da situação mas pode contar com meu silêncio. Meu pai já foi capaz de destruir minha vida sendo filho dele, imagine se não gostar de você que é apenas uma desconhecida. Eu tinha 2 cúmplices. Ao entardecer, por volta das 17h30 resolvi compartilhar com Giovanni minha curiosidade relacionada à morte de Dona Giovanna. Ô Laura, foi Deus que te mandou aqui mulher.
Eu confesso que também estou ansiosíssimo para descobrir o que aconteceu nessa família. Não queria ter que investigar sozinho, não iria muito longe. Sou da família e se fosse perguntar algumas coisas para todo mundo, o pessoal aqui ficaria intrigado e descobriria tudo. Minha amiga Emily se envolveu involuntariamente nisso também, então somos três, se você não considerar uma loucura o que nós vamos fazer. Meu entusiasmo era evidente, sentia a velha Laura renascendo aos poucos. Pelo menos a Laura curiosa, que amava escrever livros com base em fatos reais. Nós três, tanto eu, quanto você e a sua amiga sabemos que é loucura e que um de nós pode acabar morrendo nessa brincadeira, mas não tira meu entusiasmo. Vamos investigar apenas nós três, não vou comentar nem com meu irmão, se ele descobre é capaz de morrer ou de me matar. Vamos começar estudando a sua família. Seu irmão disse que todos eles têm segredos obscuros, e são esses segredos que a gente tem que descobrir para entender quem foi que matou a sua mãe. Ah, a minha mãe. Eu só tinha 10 anos quando ela morreu, mas me lembro bem dela. Era uma mulher alegre, cheia de paciência, era a luz da família. Era a única que conseguia controlar o temperamento difícil do meu pai e o alcoolismo do meu irmão. Ela quem segurava ele para não ficar como ficou hoje. As palavras do caçula da família Greco me colocaram em alerta. Peraí, o seu irmão não começou a beber depois da morte da sua mãe? Não. O André tem esses comportamentos estranhos desde que eu era pequeno. Nunca me esqueço que ouvi ele falar com a minha mãe sobre uma tal de Carolina. Na verdade, foi ela que disse para ele que a Carolina não ia gostar de ver ele como estava. Mal sabia ela que ele pioraria e muito depois que ela morreu. Na verdade, Laura, a piora dele teve motivos. Foi ele que encontrou minha mãe agonizando, ela morreu literalmente no colo dele, caiu nos braços dele porque tentou se levantar para pedir ajuda e não aguentou quando ele entrou. As palavras do rapaz foram como um soco em meu estômago. Eu reclamava da vida por uma traição, e o pobre homem testemunhou a morte da mãe, da própria mãe. Imagine o que é você ver sua mãe agonizando e não poder fazer nada para salvá-la. Como mataram a dona Giovanna? Indaguei, com a voz embargada pelas lágrimas que desceram para o meu rosto involuntariamente. Levou 2 facadas na barriga, a polícia encerrou as investigações porque não tinham provas contra ninguém da família. O caso foi arquivado tanto aqui quanto na Itália. Mas eu nunca esqueci da cena, não vi porque estava de férias na Itália com uma tia minha, mas toda vez que meu irmão me fala eu imagino e penso no quanto deve doer. Nós podemos fazer isso na minha casa, é mais seguro, você concorda? Indaguei tentando me recompor. Eu concordo. O clima harmonioso da família Greco se dissipou totalmente, com uma discussão à mesa do jantar à noite. Marcos, marido de Vitória, tinha batido na esposa, o irmão tentou defendê-la e os demais ficaram em silêncio. Pai, o senhor não vai falar nada? Giovanni indagou furioso. Está nas mãos da Vitória, filho. Se ela disse que não tem raiva do Marcos por ter feito isso e que ainda quer continuar com ele, eu não posso fazer nada. Vitória poderia ser alvo de um relacionamento abusivo e o pai não está enxergando isso. Da próxima vez que você cometer a ousadia de tocar na minha irmã, eu quebro tudo isso que você chama de cara. Agora vamos agradecer a vida pelo pai maravilhoso que nós temos. A filha apanhando e o que ele faz? Nada. Olha aqui, André. A última coisa que eu preciso é de você me defendendo, pode deixar que isso eu sei fazer. O dia que eu precisar da defesa de um inútil como você pode me internar que eu estou ficando louca. Se alguém me defendesse assim eu seria grata a Deus. As palavras de Vitória me surpreenderam. Eu odeio ter que concordar com o louco do André, mas Marcos, da próxima vez que você fizer isso vai ter que se entender comigo, eu não vou permitir que você bata na minha irmã. Quem fez bem em ir embora daqui foi a Susana. Isso aqui é um hospício. André serviu a 8ª taça de vinho, observando a família. E por que você não nos faz esse favor de ir embora daqui? O desprezo de Vitória pelo irmão era notório. Primeiro porque o seu Giuseppe não autorizaria esse escândalo, ele sabe que se eu abrir a minha boca metade dos investidores que ele tem na agência de viagens vai perder porque se souberem o monstro que se esconde por trás desse patriarca honrado vocês não vão querer nem ver o estrago social que vai ser. Mas o principal motivo é porque eu não quero deixar meu irmão com vocês, vocês vão corromper ele como fizeram comigo.
Se você for começar é melhor o assunto acabar por aqui. Disse Giuseppe, exausto emocionalmente de tudo aquilo. Parecia um balão prestes a explodir. Uma coisa era certa. Os segredos obscuros que envolviam a família Greco não estavam relacionados apenas a Dona Giovanna.